Pois é, minha gente, olha, hoje o programa, ele tá tratando de um assunto, exatamente isso. A gente fica se perguntando, a gente conversa, garanto que todos vocês aqui em casa ficam perguntando, como é que pode, né, a pessoa ter acontecido, como é que pode ter matado, né? Como é que pode, como é que é a mente do ser humano? Eu não seria capaz. Aí umas pessoas falam, a gente não conhece a mente do ser humano, né? De repente você está convivendo, você está dormindo com o inimigo sem saber. Você convive com uma pessoa quieta, calma, de repente a pessoa faz uma, né, comete uma barbárie dessa. É a mente, né, misteriosa desses criminosos, desses crimes que vem acontecendo, né? Eu estou recebendo com muito prazer, aliás, eu sou fã dela, viu? Sempre quando ela está aí nos programas, eu sempre fico de olho. A doutora Eliana Passarelli, promotora criminalista. Obrigada pela presença, doutora Eliana. Essa sabe. E queria também, obrigada, viu, pela presença, doutor José Beraldo, advogado criminalista, ali com o doutor Nildo. Muito obrigada, viu, pela presença. E claro que eu acho importante ter aqui também uma psiquiatra, né? Que é a doutora Alicia Milena Oliveira. Muito obrigada pela sua presença, tá, doutora? Olha, doutora Eliana Passarelli, não é fácil que a gente, né? Imagina a senhora comprou um motor, o que deve ver, né? O que deve... Eu tenho a impressão, assim, quando você vê esses casos, né? Mesmo que você fale em tese, claro. Eu acho que você saca assim, você vê a pessoa, você já faz um resumo, né? Porque você está tão acostumada. Como é que é essa sensação? Olha, infelizmente, nesse momento a gente está muito acostumado em relação à violência. E comigo são 30 anos de trabalho público ligado à parte criminal. E em 30 anos a violência é a mesma. O que eu volto sempre a dizer, Cristina, e que eu volto a repetir, que as pessoas têm que tomar muita consciência em relação a isso, é o quanto piorou a nossa lei. Porque antigamente as pessoas matavam menos porque a lei era mais severa. A partir de 1984, quando nós tivemos a mudança do Código Penal, e depois, em 90, em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, em que a maioridade penal continua aos 18 anos, a coisa não crescendo que se tornou sem limite. Então, quando eu vejo o seu Luiz dizer assim, bom, mas eu não sei se vai, sabe, eu quero que ele pegue mais tempo de prisão do que 8 anos, infelizmente não vai pegar mais tempo de prisão do que 8 anos. Essa é a nossa realidade. No caso da Isabela Nardoni, no caso, né, que nossa mãe promoveu o país inteiro, ele pegou 30 e poucos anos, né, e ela 28. 31 anos. Não vai cumprir isso tudo? Não, de forma alguma. No nosso país, do jeito que está a legislação penal, a pessoa fica presa, literalmente, no máximo... No máximo quanto? No máximo 15 anos, porque aí tem o direito à liberdade condicional. O Guilherme de Pádua também ficou, acho que nem ficou isso, Não, né? não ficou isso também, ficou acho que uns 10 anos no máximo, também 8 anos. Eu acredito que o Guilherme de Pádua até menos, porque... Menos, eu acho, porque ele já saiu há muito tempo. Exato, já, né? Porque, na verdade, o homicídio só se tornou crime hediondo depois que a Glória Pérez foi colher 1 milhão de assinaturas para que se mudasse a lei dos crimes hediondos. Então é mais uma vergonha nacional. Então, assim, na hora de votar, e isso eu sempre transmito isso a todos, principalmente você que tem uma plateia, é assim, vamos ver em quem vamos votar. O que a gente tem que votar num legislativo sério. E por quê? Congresso Nacional, deputado federal e senadores. Nós temos que votar seriamente. Não adianta votar em gente mau caráter. Desde que eu sou pequenininha, entre aspas, eu sempre ouço, não, a nossa legislação, né, nossas leis e tal, então, são obsoletas, não sei o que, mas tem eleição, eles são eleitos, deputados, senadores, tal. E nada, por que não muda, gente? É porque eles não querem? Porque nós não votamos direito, e está na hora de votar direito. É uma coisa por isso, sabe por quê? É uma coisa assim... A pessoa mata, quer dizer, faz um negócio horroroso, né? Aí fica 8 anos presa, 15 estourando, né? 15, quando assim, a pena comutada é de 30 anos, ou seja, ele já cometeu vários crimes, inúmeros, não pode passar de 30, quer dizer, todos os crimes caem para 30 anos e que em liberdade condicional ele sai aos 15 anos. Essa é a realidade do nosso... geralmente é um terço da pena, então, mais ou menos? Não. É metade da pena. Metade, mas é assim. Se você pegar 6 homicídios que ele tenha cometido e tenha ele ficado com penas relativamente altas de 14, 15 anos, você só pode contar 30. Então, o terceiro cadáver é de graça, o quarto cadáver é de graça, o quinto é de graça e o sexto é de graça. É como se ele tivesse matado 2 pessoas apenas.
No caso Bruno aqui, né? No caso, como é que você vê? Eu os vejo como assassinos frios, uma formação realmente de quadrilha, de uma mente criminosa poderosa, envolvidos não só com muito dinheiro, mas também com deslumbre, como você mesmo afirmou anteriormente, com deslumbre do poder e do dinheiro fácil. No caso dela aqui, você tem uma noção, doutora Eliana? Olha só, é a Zenise e a Laide, né? A Zenise, por exemplo, ela tem um marido, ela está separada, ela está sendo ameaçada, diz que ele é super violento. Conta para a doutora Eliana o caso do seu ex-marido, Zenise. Boa tarde. Ele é super agressivo, boa tarde. Ele é super agressivo, depois que ele passou a envolver com um negócio de drogas, essas coisas. Várias noites a gente teve que passar na rua. Quantos boletins de ocorrência? Fala para ela. Eu fiz acho que uns 5 boletins. Mas eu teve que ficar em cima para a justiça tirar ele de casa, porque eu não dormia mais em casa, eu tinha que dormir na rua com meus filhos. Por causa dele. Toda vez que eu chegava, ele ficava na rua, aí ele aparecia sempre armado, com estilete, com faca. Ele é viciado em crack? Ele é viciado em crack. Inclusive, ela está aqui, nesse momento, essa vizinha que está com ela é a única que apoia, porque, inclusive, no bairro, o pessoal fica, não é meio com raiva dela, assim, porque toda hora chama a polícia, o pessoal não quer muito, né? E ela não, ela fica ali com ela, porque ela está aqui, ela falou que eu estou morrendo de medo, porque ela coloca até coisa na porta, né? Como é que é? Eu coloco tipo uma armadilha na porta, para ele, se caso ele aparecer, porque ameaça sobre ameaça, né? Eu não me pegar desprevenido. Eu tive que fazer um murinho, que ele pulava o portão. Eu tive que fazer um murinho lá em cima do portão lá de casa para ele não entrar. Porque às vezes eu estava deitada lá com os meninos, de repente eu escutava aquele barulho horroroso. Ai, que coisa horrível. Ele pulava o portão. E a Laide também, você mora perto, né, Laide? Ele chutava a porta dela. Vizinho o portão, ele já chegava chutando o portão e batendo na minha porta. Ele já te ameaçou, Laide, também? Já falou que sair lá se matar. Então, olha só, você vê. Então a polícia chega quando ela for assassinada. Não. Porque ela fez 5 boletins de ocorrência, né? Na verdade, assim... Ela está morrendo de medo, coitada. A primeira coisa que eu gostaria de saber é onde é que ela mora. Onde você mora? Eu moro ali no Imbu, né? Em São Luís. Olha, a polícia de lá, a Polícia Civil de lá, do Imbu, é uma polícia extremamente competente, pertence à seccional Taboão da Serra. O problema são as leis, né? Exato. Mas o problema também é o seguinte, nós prendemos, o promotor de justiça pede a prisão preventivamente, só que os delitos é que não comportam essas prisões por muito tempo. E isso é real. E haja prisão para colocar os homens que batem mulher, que ameaçam as mulheres. Não é verdade? Hein, doutor? Prazer, viu? Prazer. E aí, doutor, o que você acha disso tudo aí? As nossas leis aqui. Na verdade, Cristina Rocha, eu vejo assim, eu tenho certeza absoluta que com o avanço da medicina, um dia poderemos encontrar a cura para o Alzheimer, para a AIDS. E a cura para a maldade, será que a gente vai encontrar? Mas a cura para mentes criminosas eu acredito que está longe. Eu me lembro aqui de Heiner, o estudioso na Inglaterra, ele concluiu que é o seguinte, 50% dos criminosos são psicopatas, outros 50% se constitui de uma condição biológica, ou seja, do próprio meio também que ele vive. Na verdade, nós pegamos essa questão de violência doméstica, violência da mulher, enfim. As mulheres hoje, elas também se sentem constrangidas de chegar numa delegacia de polícia, o desamparo é total, enfim. Elas se sentiam piores, eu acho. Hoje em dia, até que as mulheres, eu acho que as mulheres têm que... Antigamente era pior, porque você ria de você e ainda dizer que você que era culpada do estupro, alguma coisa, né, doutora Eliana, antigamente, né? Agora não, agora com a delegacia da mulher, com a Lei Maria da Penha, as mulheres estão se sentindo até um pouco mais à vontade de denunciar. Mas assim, no caso, você vê, ela fez 5 boletins de ocorrência e tal. Ela vive assim, ela vive, né, desesperada o tempo inteiro. Vai dizer, vem aqui, vem me matar, vem não sei o quê. Ele está onde, essa altura? Está sumido, né? Ele está sumido. Só que ele sempre manda a irmã dele ficar ligando no meu celular e ameaçando. O que ele fala? Ele disse que vai vingar de mim e dos meninos pequenos, porque os meus 3 filhos ele tentou matar, né? E ele ficou todo, ficou com bastante raiva, porque a justiça tirou ele de lá. Deu tipo assim, tirou ele. Uma medida protetiva. Agora eu tenho... Os filhos são dele, todos não? Não, tem o de 14 anos, que não é dele, que ele tentou matar, né? E tem 2 pequenos. Tem um de 9, que ele enfiou até a faca na perna do menino para matar. Meu Deus do céu. E deixou o menino cheio de marca. E o menorzinho é dele? O pequenininho também é. E ele? E já tentou fazer alguma coisa com o filho dele? Já, com os 2 filhos dele tentou matar. Bom, com todo mundo da casa, e disso tem boletim de ocorrência, tem inquérito policial, dessa tentativa de homicídio, lesão corporal?
Sim, mas aí eu conversando com o policial, ele falou assim que não podia prender ele porque não teve flagrante, entendeu? Para eles, flagrante para eles é só se a pessoa tiver medo. Na verdade... Aqui é o problema. Fala, doutor. Na verdade, se você me permite, nós temos um dispositivo legal que ele é eficaz, é o artigo 312 do Código de Processo Penal, enfim. Há vários atos que encadeiam ou desencadearam uma violência. E esse homem, ele está já preparando, está prestes a cometer um crime. Ele está avisando. E esta mulher que está aqui poderá ser uma prova. Ele já cometeu, olha, ele já cometeu vários. Não, eu digo a cometer um crime de homicídio, contra a mulher. E mais uma vez nós observamos a mulher indefesa, chega numa delegacia de polícia, simplesmente faz um boletim de ocorrência, nenhuma medida enérgica e efetiva é tomada. O Ministério Público pode representar e pedir a prisão deste homem que está colocando em risco a integridade dessa mulher e dos próprios filhos. Agora, doutora Alicia, você como psiquiatra, imagina você ouvir de um homem o que ela ouviu desse ex-marido dela, falar assim, eu que coloquei no mundo, se eu coloco no mundo eu tiro. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso, também eu queria depois ouvir isso da doutora Alicia, né? Como é que é a mente do criminoso, né? É uma coisa tão louca, é mal, é maldade, é doença. Daqui a pouquinho a gente volta, até já. Bom, estamos voltando aqui com um programa sobre a mente, né, misteriosa desses criminosos. Antes de começar, eu perguntei, né, para a doutora o que ela achava de um homem, no caso o ex-marido dela. Ela acha que ela nem dorme, ela dorme com o olho fechado e o olho aberto, né? Exatamente. Não é fácil não. De chegar e falar, eu coloquei no mundo e eu vou tirar, eu posso tirar. Como é que você vê isso do lado médico, né? Atualmente, né, tem aparecido muitos casos aí, né, na mídia, né, não que a criminalidade tenha aumentado, né, mas aparecem, né, esses casos aí que são absurdos, né, que são casos que a gente não consegue compreender e cada vez mais chamando psiquiatras para comentar esses casos. Né? Ou Uma seja, pergunta que eu vou te fazer, teve... existe diferença, não existe pessoa má? Ou a pessoa má, quando não é má, é doente? Ou tem a pessoa má e a pessoa doente? Então, hoje em dia, né, algumas pessoas têm colocado muito na mídia que a pessoa não pode ser um criminoso comum. Ou a pessoa é normal ou a pessoa é um psicopata. Para você ter uma ideia, né, na população carcerária, a gente tem 10% só de psicopatas. Né? Existe o doente. Sim, mas muitos aí, né? Ele é mal, coitado. Ele tem que ir para uma instituição, não sei o quê. É perverso. É perverso, tem gente má mesmo. Deixa que muda muito, tem gente má e tem gente boa. Não é verdade? E a maldade, ela não é explicada só pela psiquiatria. Né? Tem aí fatores sociais, econômicos, religiosos, familiares, né, que vão explicando a estrutura de um indivíduo. Toda pessoa que faz alguma coisa errada é doente, é obrigada a ser psicopata? Não. E a psiquiatria tem que explicar. Exatamente. Né? Aliás, ele incomoda a sociedade. Então a sociedade quer colocar como anormal, mas anormal não significa doente mental. Na verdade, nós percebemos hoje, a família também é muito omissa. De uma forma voluntária ou involuntária. Em pesquisa feita pela Associação dos Advogados Criminalistas, isso eu posso lhe assegurar, constatou-se que jovens, meninas, começam a usar drogas com 8, 9, 10 anos. Meninos com 12 anos. Onde está o diálogo? Nós percebemos... E onde está o governo também, né? Onde está o governo que não coloca creches, que não investe na educação, na saúde, né? Os municípios que não dão escolas integral às crianças, principalmente as mais carentes. Então, desenvolve todo aquele sistema, estava comentando ainda há pouco, com aquelas condições. Tudo vem muito fácil. E a mente criminosa, ela não nasce criminosa. Não, e o traficante vira o herói da comunidade, né? Exatamente. Porque o traficante é que vai dar cesta básica, o traficante que vai proteger. Então, na verdade, o herói que cresce nas comunidades, o herói é o traficante. Digo a vocês... Que deveria ser o governo, o policial, não é, infelizmente. Posso assegurar a vocês que uma criança que vive em meio à violência, no futuro irá praticar essa violência. Então nós temos que olhar essas crianças de hoje para que elas não se tornem um marginal amanhã. Isso é muito um fato. A gente fala isso toda hora. Mas você sabe que eu nem gosto mais de falar isso, que a gente fala, eu me sinto assim, sabe? Quando eu falo, parece que eu que estou deixando de agir. É uma coisa, né? Você vê, no caso, você fala em criança, claro, o caso da Isabela Nardoni, meu Deus, quem não lembra? Eu acho que é um caso que ninguém vai esquecer. Dizer que a memória do povo, né, curta, mas eu acho que no caso da Isabela Nardoni, eu acho que o pessoal não vai esquecer, não. Porque foi uma coisa assim chocante, né? Chocante. Pegar uma criança, jogar pela janela, meu Deus do céu, é uma coisa incrível. Muito comum. A que causa comoção social, né? Isso é final de mundo? Como, doutora Eliana? Isso é comum. Isto é comum.
É que o caso da Isabela veio à mídia, mas isto é absolutamente comum. Então você diz que isso é comum. Muito comum. A maioria dos Infelizmente. maus Meu Deus. tratos infantis são cometidos dentro de casa. Pelo pai, pela mãe, pelo padrasto ou pela madrasta. Seria um paradoxo eu perguntar quantas mães, quantas mulheres, quantas donas de casa não estão assistindo hoje o seu programa, na verdade, indagar. Você que é mãe, você perdoaria um filho criminoso? Você preferia ver o seu filho na cadeia ou num caixão? As mulheres, as mães hoje em dia se perguntam. Nós chegamos numa desvalorização total, numa subestimação total, que a própria sociedade se vê impotente. Então é preciso mais diálogos, programas como esse, para que nós possamos mostrar a experiência de uma promotora, uma notável promotora aqui que está presente, a experiência nossa como criminalista, exigir sim das autoridades, sobretudo, que também dê um antídoto, proporcione principalmente às crianças, às juventudes mais carentes, para que não conheça a droga, para que não se marginalizem. Você sabe que me dá raiva? Você pode saber, olha só, doutora Helena, vê se você concorda. Geralmente é o quê? É mais com criança e com mulher, você notou? Vamos dizer, as pessoas mais frágeis. Os piores crimes que a gente vê não são com os homens. Claro que existem, mas sempre... né, com pessoas, né, com crianças e com mulheres. Cuja defesa é minoritária, né? São pessoas que normalmente são indefesas pelo seu próprio porte físico, aliás, pela própria forma de pensar, não é? Exatamente. Pela maneira de agir, quer dizer, não há essa violência como convivente diariamente. Você vê, o caso Messa, por exemplo, aqui, mas até agora é nada, né? Não. Absolutamente nada. Você tem alguma dúvida que ele vai se entregar? Eu acho que não. Eu acho que não vai se entregar, mas de jeito nenhum. Eu tenho certeza. E no caso, Elisa? Do mesmo modo, já são acusados, existem vários delitos ali, trabalho perfeito da Polícia de Minas Gerais, aliás, um trabalho muito bem organizado em relação, inclusive, à Polícia do Rio de Janeiro, e, para mim, também são culpados. Portanto, devem responder pelos delitos. E, na sua opinião, o Bruno presenciou ou não? O delito? É. Aí é uma coisa muito subjetiva, mas aquele que não presencia, normalmente, não é que ele não teria coragem de presenciar, não. É que ele deve ter tido algum contratempo pessoal e não deu para presenciar, entendeu? Mas que mandou, desculpe, isso é óbvio. E você, a doutora, pelo que você tem visto, né, ouvido na televisão, você também acha, com o caso Misael, você acha que também, com certeza, ele foi autor? Aí acho que já não cabe a mim achar. Não, na sua opinião pessoal. Eu tenho a minha, eu acho que os dois foram. Eu acho que também que os dois foram culpados. Eu pessoal, não sei. Eu não sou profissional, mas eu olho muito no olho da pessoa, né? Claro. Eu sei lá. Mas assim como eu estou aqui condenando o diagnóstico pela televisão, né, e a gente julgar as pessoas sem ter as provas e sem ter o contato pessoal com a pessoa, eu também acho que aí a polícia está muito bem preparada para investigar e para descobrir quem são os culpados. E você, doutor José, o que você acha dos dois casos? Eu fico muito triste, como criminalista que sou há 30 anos, em saber, e um estudioso do direito penal que sou, em saber o quê? Que muitas Mércias existem, muitas Elisas existem, e os pais aqui, basta essa figura carismática que eu acabei de conhecer pessoalmente, aqui sofrendo, buscando justiça, clamando justiça. Na verdade, o que nós verificamos é sim, há um movimento todo, há um aparato todo investigatório, quando se trata de gente importante, gente famosa, acusada ou vítima, mas os pobres, infelizmente, as pessoas menos afortunadas, olha, é muito difícil se apurar, investigar profundamente. Não por culpa da polícia, mas por deficiência, inércia do próprio Estado. Isso tem que acabar. Mas ao bem ou mal, graças a essas pessoas conhecidas, né? Esse fato está aqui na televisão, a gente está falando até um alerta para as pessoas que estão em casa. Só sei o seguinte, eu, Cristina Rocha, como jornalista, como apresentadora, como mulher, como mãe, eu sempre vou estar aqui defendendo as mulheres. Claro. Sempre. Mulheres, crianças, olha, é importante, eu sempre vou estar aqui defendendo as mulheres, defendendo as crianças e falando mesmo, que a gente tem que falar, a gente tem que fazer alguma coisa para isso melhorar, porque eu me sinto assim à mercê de amanhã morrer, porque mulher virou chacota. Já matar, traiu, mata, não traiu, mata. Não acaba comigo, mata. Então, isso, e essa lei Maria da Penha, pelo amor de Deus, governante, vamos votar direitinho para ver se realmente, né, porque para votar salário alto, para aumentar salário, nossa, vota no minuto,
menino é coisa boa, deliciosa, tá tudo aumentado. Agora, essa Lei Maria da Penha tem que ser revista, pelo amor de Deus, porque amanhã tem a Zenilson, pode morrer, e outras, tantas Marias, tantas Messas, não é? Tantas pessoas aí, tantas Elisas aí no Brasil, tá bom? Muito obrigada, doutora Liliana Passarelli. Ó, você vai voltar mais vezes, tá? Muito obrigada pela presença. Obrigada, Maria. Olha, Luiz, boa sorte, fé em Deus, muita força. Obrigada e olha, não tem palavras para te dizer, né? Só pedir muita força para você e muita fé, tá? Muito obrigada, doutora Alice, pela presença. Você também, amor, vai no fórum, viu? Vai lá, não tenha medo não, tá? Que se não fizer isso, meu filho, já viu. Vai sim, tá? De mulheres como você que a gente tá precisando. Mulheres que vão na delegacia, que fazem boletim de ocorrência, que vão ao fórum pra mostrar que a gente não é objeto nenhum, não. Tá? Tá bom, meu bem? Pode contar com a gente, tá legal? Tá? Obrigada. Bom, gente, muito obrigada à plateia, muito obrigada a você de casa. É isso aí. Não foi um programa alegre, né? E não foi um programa assim, de vez em quando, como a gente faz, de conflitos, né? Até, às vezes, até engraçados, né? Mas isso aqui a gente tem que colocar no ar, porque é o fato que está acontecendo e nós todos, brasileiros, temos que acordar para fazer um país bem melhor. E claro, eu como jornalista não poderia deixar de fazer um programa desse tipo. E não só hoje, mas também gostaria de fazer outros programas, né, pra gente falar mais disso, tá, doutora Liana? Obrigada a vocês, obrigada à plateia, muito obrigada. Não esqueça aqui, no Caso de Família, você vai ter uma amiga. Tchau.